Olá, para quem está pensando em fazer aquele upgrade, colocar baterias de lítio no carro, no barco ou no motorhome, espera um pouquinho. Tem um detalhe crucial que pode transformar essa melhoria num verdadeiro pesadelo para a carteira. Vamos entender direitinho como evitar essa dor de cabeça. Pois é, parece simples, né? Tira aquela bateria antiga de chumbo ácido, coloca uma de lítio super potente e pronto. Mas a verdade é que existe um perigo escondido nessa troca que pode custar literalmente o alternador. Ok, vamos mergulhar no porquê. Por que uma troca que parece tão inofensiva tem o potencial de, basicamente, fritar uma peça tão importante do veículo? O X da questão está todo aqui, na resistência interna. A bateria de chumbo ácido antiga, ela tem uma resistência alta. Pensa nela como um canudinho fino. Ela só consegue puxar energia aos poucos. Já a de lítio tem uma resistência baixíssima. Ela é um funil gigante, pronta para engolir toda a energia que o alternador conseguir gerar, de uma vez só. E essa fome toda de energia da bateria de lítio é que é o problema. A analogia aqui é perfeita. É como botar um corredor de 100 metros rasos para correr uma maratona no pique máximo. Simplesmente não dá. O corpo não aguenta e o alternador comum também não foi projetado para essa demanda contínua, sem descanso. E aqui a gente vê a receita do desastre se formando. A bateria de lítio pede um máximo de energia o tempo todo. Para entregar essa energia, o alternador esquenta, e esquenta muito. Só que o resfriamento dele depende da ventoinha interna que gira com o motor. Se o motor está em baixa rotação, tipo no trânsito, a ventoinha gira devagar. Ou seja, a gente tem um máximo de calor com um mínimo de resfriamento. É a tempestade perfeita. E para a gente não ficar só na teoria, a equipe da Victron Energy lá em Bucareste, na Romênia, decidiu botar isso à prova. Montaram um experimento para ver essa tempestade perfeita acontecer ao vivo. Eles criaram uma bancada de testes completa. Tinha um motor para simular a rotação, um alternador comum de carro, uma bateria de lítio bem grande e, claro, um monte de sensores para medir corrente e, o mais importante, a temperatura. O objetivo era recriar exatamente o que acontece debaixo do capô, mas de um jeito controlado. E aqui tem um número que assusta. Um alternador comum tem uma eficiência de mais ou menos 50%. Sabe o que isso significa? Que para cada 1000 watts de energia que ele manda para a bateria, ele gera outros 1000 watts de puro calor. Metade vira energia, metade vira um forno. Bom, com o palco montado e os atores em posição, vamos ver o que aconteceu quando o show começou. Os resultados são, bem, dramáticos. Primeiro, o teste em alta velocidade, com o motor a 3.000 RPM. E olha só, tudo tranquilo, o alternador gerando quase 80 amperes, uma corrente bem alta, mas a temperatura ficou ali, estável, em 43 graus. Por quê? Porque com o motor girando rápido, a ventoinha interna dava conta de resfriar tudo. Sucesso total. Mas agora é que a coisa fica feia. Baixaram a rotação para 1.500 RPM, que é ainda mais do que a marcha lenta. A bateria de lítio continuou exigindo muita corrente, 65 amperes. Só que, com a rotação baixa, o resfriamento caiu drasticamente. A temperatura do alternador começou a subir e simplesmente não parou mais. E o resultado final foi esse aí. Falha catastrófica. O alternador superaqueceu tanto que, nas palavras da equipe, ele começou a queimar a bobina interna. Derreteu por dentro. É a prova definitiva do que acontece quando se ignora a física por trás do sistema. Ok, o problema ficou bem claro, né? Então, qual é a solução? Bom, a solução é dar um cérebro pro alternador. É aí que entram os alternadores inteligentes. A peça-chave é o que chamam de regulador inteligente. Ele funciona como um vigia, fica de olho na temperatura do alternador o tempo todo. Se começar a esquentar demais, ele entra em ação e diminui a carga, antes que o estrago aconteça. E eles testaram isso também, pegaram o alternador da Balmer, que já vem com esse regulador. No começo, ele mandou ver, 94 amperes. Mas assim que a temperatura bateu nos 130 graus, o regulador inteligente entrou em cena e começou a diminuir a corrente. O resultado? O sistema se autorregulou, ficou estável e funcionou perfeitamente por meia hora sem queimar nada. Ele se protegeu sozinho. Então, o mais importante é saber que existem caminhos para fazer esse upgrade com segurança, sem ter que ficar rezando para não sentir cheiro de queimado vindo do motor.
Basicamente, existem 3 estratégias principais para resolver isso. A gente pode chamar de força bruta, a inteligência e a mediação. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. A primeira abordagem, a da força bruta, é simples. Colocar um alternador gigante, muito mais potente do que o necessário. A lógica é que mesmo com a bateria de lítio pedindo um máximo, ele vai estar trabalhando com folga, sem nunca chegar no seu limite e, portanto, sem superaquecer. A segunda, a inteligente, é a que a gente acabou de ver em ação. Não precisa de um hardware gigante. Em vez disso, a gente adiciona um cérebro, o regulador inteligente, para que o sistema se gerencie e se proteja de forma autônoma. E a terceira, que eu chamei de mediação, é colocar um aparelho no meio do caminho, um carregador DC-DC. Ele funciona como um intérprete. Ele pega a energia do alternador e entrega para a bateria de lítio do jeito certo, na velocidade certa, controlando o fluxo para que nem o alternador se sobrecarregue, nem a bateria puxe energia demais. No fim das contas, a lição é essa. Um sistema elétrico é como uma corrente, e ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Ao colocar o poder e a eficiência do lítio, a pergunta não é se é preciso proteger o alternador, mas sim qual das soluções faz mais sentido para cada caso. E agora, as opções estão na mesa.